Hoje vamos discutir sobre os diferentes tipos de bancos de dados não relacionais, as suas especificações e exemplos práticos. Antes, vamos relembrar o que é um banco de dados não relacional. Um banco de dados não relacional é um banco que armazena dados em um formato diferente das tabelas relacionais e é indicado para aplicações que armazenam e processam grandes volumes de dados não estruturados. Vamos começar a entender o banco de dados chave-valor. Esse banco é uma estratégia de armazenamento não relacional em que os registros são armazenados como uma série de chaves e valores. Os pares de chave-valor podem ser um número ou sequência simples, entre outras coisas. A chave é o identificador exclusivo usado para consultar o banco de dados para o valor certo. Por exemplo, o preço de um produto pode ser armazenado com o nome preço como sua chave e R$ 15 como valor. Armazenar uma série de pares de chave-valor torna a consulta mais rápida, para que os aplicativos que precisam de respostas rápidas e suporte a milhões de usuários possam se beneficiar do uso de um banco de dados de chave-valor. Algumas empresas usam pares de valor-chave para conjuntos de dados simples, onde milhões de solicitações chegam ao banco de dados, mas apenas alguns valores devem ser retornados por consulta. A consulta de aplicativos para pequenos conjuntos de dados pode se beneficiar da velocidade do armazenamento de valor-chave. Por exemplo, suponha que você tem um feed de mídia social usado por milhões de usuários. Os usuários atualizam constantemente seu feed, e o aplicativo mostra os 5 principais tópicos do feed. Um par de chave-valor com a publicação mais recente e o link para a publicação pode ser armazenado. Aqui nesta imagem temos uma representação de chave-valor. Na imagem, cada par consiste em uma chave, indicada por um retângulo laranja, e os valores indicados em um retângulo verde. Cada par está relacionado entre si, indicado pelas setas pretas. Podemos ver neste exemplo que esse tipo de banco possui uma estrutura simples. Devido a isso, os bancos de dados chave-valor são altamente escaláveis. Eles podem facilmente distribuir dados entre diferentes servidores, o que os torna ideais para grandes volumes de dados e altas taxas de transações. E, por não ter esquema fixo, ou seja, os valores associados às chaves podem ser de tipos e tamanhos diferentes, permite flexibilidade no armazenamento de dados. Os principais bancos de dados chave-valor são os Redis, Amazon DynamoDB e o RAIAC. Todos eles têm as vantagens de ter um alto desempenho, escalabilidade, facilidade de uso e flexibilidade, mas também possui suas desvantagens, como por exemplo, a sua funcionalidade limitada. Por conta da simplicidade do modelo valor-chave, em consultas mais complexas pode ser necessário o uso de técnicas adicionais para unir ou agregar dados, além de não oferecer suporte robusto para transações complexas, o que pode ser uma limitação para algumas aplicações. Um banco de dados de documentos é um tipo de banco de dados NoSQL que pode ser usado para armazenar e consultar dados como documentos semelhantes a JSON. O JSON é um formato aberto de intercâmbio de dados que pode ser lido tanto por humanos quanto por máquinas. Os desenvolvedores podem usar documentos JSON em seu código e salvá-los diretamente no banco de dados de documentos. Um banco de dados orientado a documentos permite que você crie vários documentos com campos diferentes na mesma coleção. Isso pode ser útil ao armazenar dados não estruturados, como e-mails ou publicações em mídias sociais. No entanto, alguns bancos de dados de documentos oferecem validação de esquema, para que você possa impor algumas restrições à estrutura. O modelo de documento funciona bem com casos de uso como gerenciamento de conteúdo, catálogos, gerenciamento de sensores e muito mais. Para cada caso de uso, cada documento é único e evolui com o tempo. Em um banco de dados orientado a documentos, não há uma definição rígida de cada coluna, o que significa que cada documento pode ter sua própria organização e estrutura.
Embora não seja aconselhável abusar dessa flexibilidade, ela pode facilitar o trabalho dos programadores. Um banco de dados orientado a documentos oferece suporte a consultas complexas, permitindo que você processe os resultados de suas consultas, agrupe campos, some valores e muito mais. Isso torna o banco de dados extremamente poderoso e flexível. O MongoDB, um dos mais famosos bancos de dados orientado a documentos, é suportado pelas principais linguagens de programação, como Node.js, PHP, Python e muitas outras. Isso significa que você pode escolher a linguagem de programação que mais se adequa ao seu projeto. Vamos ver alguns comandos que podem ser feitos em um banco de dados orientado a documentos, especificamente no MongoDB. Aqui temos um comando que insere nome e algumas disciplinas na collection estudantes. Depois, temos uma operação para adicionar uma disciplina nos dados do estudante. Os bancos de dados NoSQL colunares são projetados para armazenar e gerenciar grandes volumes de dados distribuídos em clusters de servidores. Diferente dos bancos de dados relacionais que utilizam linhas de colunas, os bancos colunares armazenam dados por colunas. Isso oferece vantagens significativas em termos de performance para operações de leitura em larga escala e análise de dados. Um banco de dados colunar organiza os dados em famílias de colunas, onde cada família agrupa colunas relacionadas. Ao armazenar dados por coluna, as consultas que necessitam de apenas algumas colunas podem ser executadas muito mais rapidamente, pois apenas os dados relevantes são lidos do disco. Os bancos de dados colunares são ideais para cenários onde são necessárias análises em tempo real e consultas agregadas. Em termos de armazenamento, os bancos colunares utilizam técnicas de compressão de dados eficientes, reduzindo o espaço de armazenamento necessário e melhorando ainda mais o desempenho de leitura. Essa compressão é possível porque os dados em uma coluna são geralmente do mesmo tipo e têm valores repetidos, o que permite uma compactação mais eficaz. Imagine um conjunto de dados com essas informações, com ID, nome, sobrenome e idade em tabelas separadas. Em um banco de dados tradicional, essas informações seriam armazenadas em um formato muito parecido com a tabela abaixo. Assim, em uma operação de busca, se você quiser saber qual o usuário com ID 2, basta procurar pelo primeiro bloco e retornar os próximos 3 blocos verdes. Agora, quando você precisa fazer algo mais complexo, como ver a soma de idade da tabela, o banco irá buscar em cada cor o 4º bloco e fazer a soma. Parece algo simples, mas quando estamos falando de uma tabela de 1 bilhão de registros, essa operação de buscar para cada cor o 4º bloco fica muito pesada. Basicamente, registro por registro terá que ser buscado e somado pelo banco de dados. Em um banco de dados colunar, as informações serão armazenadas dessa forma. Assim, se você quiser fazer a soma das idades, o banco de dados fará apenas uma operação de leitura para a cor laranja e fará o cálculo. Um banco de dados de grafos é uma coleção sistemática de dados que enfatiza as relações entre as diferentes entidades de dados. Os bancos de dados NoSQL usam a teoria matemática dos grafos para mostrar conexões de dados. Ao contrário dos bancos de dados relacionais, que armazenam dados em estruturas de tabelas rígidas, os bancos de dados de grafos armazenam dados como uma rede de entidades e relacionamentos. Um grafo é composto por nós e arestas. Os nós, também chamados de vértices, são os objetos que armazenam as informações. Por exemplo, em uma rede social, cada pessoa pode ser representada como um nó. As arestas, que podem ser chamadas de relacionamentos, representam as conexões entre os nós. Por exemplo, se uma pessoa é amiga de outra em uma rede social, isso seria uma aresta conectando esses 2 nós. Em um contexto de banco de dados em grafos, a representação das entidades como vértices interconectados por arestas proporciona uma modelagem de dados mais natural e intuitiva.
Essa abordagem facilita a expressão de relacionamentos complexos entre os dados, tornando o processo de design mais acessível para arquitetos de software. As consultas em bancos de dados em grafos destacam-se pela eficiência ao gerar relatórios em comparação com seus equivalentes relacionais. A utilização inteligente de nós vinculados agiliza o processo de cruzamento de associações ou relacionamentos. Ao contrário dos bancos de dados relacionais, onde os relacionamentos são calculados durante as consultas, nos bancos de dados em grafos, essas relações persistem na base de dados, resultando em consultas mais curtas e eficientes. Esse banco é especialmente adaptado para a descoberta de padrões ocultos e relacionamentos complexos nos dados. Os bancos de dados em grafos possibilitam a criação e consulta eficiente dessas interconexões. Essa capacidade é vantajosa em cenários como redes sociais, mecanismos de recomendação e detecção de fraudes. A flexibilidade desse banco permite a aplicação de algoritmos especializados para identificar padrões, caminhos, comunidade, influenciadores e outros relacionamentos. Essa funcionalidade é instrumental em casos de análise de redes sociais, detecção de comunidades e análise de fluxo de tráfego. Vamos dar um exemplo de bancos de dados de grafos utilizando o banco Neo4j, que usa a linguagem Cypher para realizar consultas. O Cypher é construído sobre os conceitos básicos e as cláusulas do SQL, mas com função adicional específica do grafo, tornando simples trabalhar com um modelo de grafo rico sem ser excessivamente detalhado. O Cypher é projetado para ser facilmente lido e compreendido por desenvolvedores, profissionais de bancos de dados e partes interessadas de negócios. É fácil de usar, pois corresponde à maneira como descrevemos os grafos usando diagramas intuitivamente. A noção básica de Cypher é que ele permite que você pergunte ao banco de dados para encontrar dados que correspondam a um padrão específico. Dito isso, vamos partir para o exemplo prático. Temos esse grafo que descreve a relação entre três amigos. Para expressar esse grafo em Cypher, escreveríamos da maneira que estamos vendo aqui na tela. No exemplo ao lado, temos uma consulta simples, que consiste em uma cláusula match seguida de uma cláusula return. Nessa consulta, usamos essas cláusulas para encontrar os amigos comuns de um usuário chamado Jim. Para demonstrar a eficiência da linguagem Cypher para consultas em torno de dados conectados, vamos fazer uma declaração em SQL e outra em Cypher sobre um mesmo modelo de dados relacional. Usando esse modelo, vamos fazer uma consulta para listar os funcionários do departamento de TI. Como a gente pode ver na comparação entre as duas linguagens, a linguagem Cypher é metade do comprimento da declaração em SQL e, além de ser mais rápida para criar e executar, também reduz a chance de erro.